Livro Caminho, Verdade e Vida. Chico e Emmanuel. Lição 18, intitulado Purificação Íntima. Passagem bíblica, Tiago, capítulo 4, versículo 8. E diz assim: Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Considerações de Emmanuel. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz. Na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Quando voltamos em Tiago 4, a gente depara com um capítulo todo tão bem explicado que dispensa comentários, iniciando do primeiro versículo até o 17º versículo, o qual não poderia furtar o direito daqueles que estão escutando e estudando junto comigo de entender cada versículo, que inicia assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Aí chegamos no versículo 2 e diz assim: Cobiçai e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só o legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eis agora vós, que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. E contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. E finalizando, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Simples assim. E deparamos com as considerações de Emmanuel com uma simplicidade fantástica, onde entendemos a passagem bíblica do versículo 8, no caso do capítulo 4 de Tiago, e iniciando assim com toda diretriz, um caminho reto, sem curva. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. E nós vivemos sobre um pedestal, achando que somos donos da verdade, que somos merecedores de todas as glórias, tanto da espiritualidade amiga, tanto quanto daqueles que convivem conosco. Sabemos julgar, mas não sabemos ser humildes, não sabemos ser fraternos, compreender o outro no momento de tristeza, mas gostamos de ser entendidos. Gostamos de determinar o que se deve fazer, mas muito poucas vezes nos colocamos à disposição para ajudar, oferecendo um ombro amigo, um abraço, um sorriso, um tempo disponível para poder puxar alguém que está no buraco. Lembrando que muitas das vezes, com um gesto de carinho, mudamos o roteiro total de uma vida. Mas muitas das vezes também nos colocamos em uma condição de vítima tão arrojada que dificultamos o trabalho dos nossos irmãos a nosso favor. Isso acontece todos os dias. Não estou falando do outro, porque o outro realmente ele é dono das suas ações dentro das próprias escolhas, do livre-arbítrio dele. Eu digo realmente da minha pessoa. Nós nos colocamos nessa condição de não precisar de ninguém, ou muitas das vezes que as coisas não acontecem favoráveis a nós porque os outros atrapalham. Mas nós esquecemos do quanto que nós fazemos ações
afastando as pessoas de nós. Vamos refletir, vamos buscar uma purificação íntima, mais constante, uma renovação pessoal das nossas atitudes. Só assim conseguiremos realmente atingir o grande objetivo maior na evolução espiritual. Que Deus nos abençoe e que amanhã possamos nos encontrar novamente, se assim for a vontade do Criador. Não esqueça desse pequeno detalhe. Deus no comando e Cristo nos exemplos.